O enjeitado Sala das Perolas Contos Modernos Lisboa Livraria de Antônio Maria Pereira 50 Rua Augusta 52 MDCCCLXXX 8ª O enjeitado Alberto Braga O enjeitado Lisboa TYP Estereotipia moderna 11 A pasta Los 11.888 O enjeitado A Joaquina do Espinhal tinha ido, no fim da tarde, lavar ao rio a roupa dos pequenos. Era no mês de dezembro. A água corria por entre os choupos, fria e levemente encrespada pela brisa que soprava do norte. Joaquina do Espinhal, com as saias arregaçadas na cintura, as pernas metidas na água eita ao joelho, ensaboava a roupa e batia-a com força sobre a pedra poida e lustrosa do lavadouro. Da outra banda, pelo carreiro que havia à beira do rio, passou o filho do moleiro a tanger os machos. O rapaz ia transido de frio, com a gala da jaqueta apanhada para as orelhas, a assobiar alto. Assim que reconheceu a lavadeira, parou, fincou a mão ao tronco de uma árvore, e, debruçando-se sobre o rio, perguntou de lá: "Você não tem frio?" A Joaquina aprumou-se e respondeu: "Ai! És tu, Jerônimo? Frio? Quem fala isso? Quando a gente tem filhos, não deita conta a nada. Onde aides? Vou levar a fornada à casa do Ezar doutor." "Pois vai com Deus, vai." Mas o rapaz deixou-se ficar imóvel a olhar para ela. Os machos iam tosando nas silvas. "Que frio!" exclamava ele todo arrepiado. "Credo! Se eu a viciar de noite, diabos me levem se não deitava a fugir com medo." A lavadeira ria-se. "Medo de quê, rapaz?" "Sume-te", dizia o moleiro de noite, "só as bruxas é que vêm lavar aos rios." "Adeusinho, tia Joaquina." "Adeus, ó Jerônimo." Era já noite, quando a Joaquina voltou para casa, carregada com o alguidar da roupa molhada à cabeça. Atravessou uma bolsa, e, quando ia a transpor o portelo, que dava para a estrada, estacou de repente. Tinha ouvido uns gemidos veigos ali perto. Debaixo da lagem do portelo, por entre o tojo, alvejava alguma coisa que se movia. Cuidou ao princípio que fosse um cão, e ia a dar-lhe com a ponteira da chinela, quando os gemidos se repetirão. "Ele que dianho é?" Poisou resolutamente o alguidar no primeiro degrau do portelo, abaixou-se para examinar de perto, e, ao levantar uma ponta da trouxa, viu uma criança recém-nascida, nua, embrulhada em um lençol velho. Tomou logo a criança nos braços, e, achegando-a ao calor do peito, exclamava comovida: "Ó meu rico filho! Que grande cadela foi a tua mãe! Que grande desavergonhada!" Quando entrou em casa, o marido estava com os dois pequenos sentado ao calor da lareira. A Joaquina correu o ferrolho interior da porta, e, chegando-se junto do homem, apresentou-lhe nos braços o enjeitado. "Aqui tens este leitão." O João do Espinhal pôs-se logo de pé muito espantado. A criança, lívida de frio, ao sentir o calor do lume, agitava-se no lençol, abria os olhos e a boca, procurando com impaciência e avidez o leite do seio materno. "Meu rico anjinho!
exclamava a Joaquina, bafejando-lhe as mãozinhas. Que frio e que fome que tu tens! Referiu ao homem como encontrara, ao voltar do rio, aquele inocentinho abandonado no meio do tojo. Se o não topo no caminho, a criancinha a esta hora tinha morrido de frio. Mas tu que lhe queres fazer? Perguntou o marido, passado um momento de surpresa. Que lhe quero fazer? Vou de aqui pedir à mulher do Cosme que chegue o peito a este inocente, e amanhã veremos então a volta que lhe hei de dar. O João, imóvel e calado, com os olhos postos na labareda da lareira, coçava a nuca. O que ele não queria era aumentar os encargos da família com mais um estranho. A féria de pedreiro, que recebia aos sábados, mal lhe chegava para o sustento da mulher e dos 2 filhos. Agora, se a Joaquina teimasse em ficar com o enjeitado, é uma dos diabos, pensava ele, franzindo os beiços. A Joaquina saiu de casa com a criança ao colo, e voltou pouco depois, explicando ao homem o que tinha sucedido. A Josefa do Cosme tomava conta do inocente, chegava-lhe o peito, mas queria que alguém desse parte ao regedor, porque não estava para se meter em trabalhos. Porque dizia a mulher: o leite que tenho, graças a Deus, chega bem para ele, sem o tirar à filha, mas, Zar Joaquina, é preciso que alguém de futuro tome conta da criança. A Joaquina combinou com a vizinha irem no dia seguinte à casa do regedor, e depois talvez que o fidalgo da tojeira tivesse dó do enjeitainho, e tomasse conta dele. E se não insistia ela: tomo eu. Pois, onde houver um bocado de pão para os filhos, há de haver uma migalha para o inocente. O João ouvia isto contrariado e sisudo, mas sem replicar. Mandou deitar os pequenos. Quando despiu a jaqueta, para se meter também na cama, encostou-se à ilharga da enxerga, e voltando-se para a mulher perguntou: mas, ó mulher, e se o fidalgo o não coise? Sim, vamos afuturar que o fidalgo, que é teimoso com a burro, não está por o que vocês lhe dizem. Adeus, replicou peremptoriamente a Joaquina, encolhendo os ombros ao monte. Não atiro eu outra vez o inocente. No dia seguinte, a Josefa do Cosme vestiu uma camisa velha à cranca, embrulhou-a em uma baeta escarlate, e com ela ao colo, foi ter com a Joaquina. Surriram ambas para a casa do regedor. A Joaquina referiu o caso, com grandes injúrias contra a desalmada que abandonou assim o filho por um inverno daqueles. O regedor, que era sujeito circunspecto e metódico, entendia que o verdadeiro era irem de ali à casa do abade. Primeiro que tudo, mulheres, ponderou ele, vamos a fazer de isto uma alma cristã. Uma de vocês serve-lhe de madrinha, e então o fidalgo, se estiver por isso, que seja o padrinho. Puseram-se a caminho da residência. O abade tinha engrolado à pressa o latim da missa do dia, com grande appetite do café quente do almoço. Ia a sair apressadamente da igreja, quando viu entrar no adro as 2 mulheres acompanhadas pelo regedor. Vai torta, resmungou ele, a tiritar de frio, com as mãos entanguidas enfiadas nos bolsos das calças. Parou no limiar, e, logo que elas se aproximaram: que temos? Perguntou com modo desabrido, batendo com ambos os pés na soleira da porta.
A Joaquina repetiu outra vez diante do abade o mesmo que tinha dito ao regedor. Mas quem será a mãe? Perguntava ele, tentando descobrir nas feições indecisas da criança uma denúncia. Quem sabe lá, é Zarabade, dizia a Josefa. E com a dobra da mantilha resguardava dos olhares cupidos e profanos do padre o peito alvo e apojado em que a criança mamava. Mas que grande bebeda, é Zarabade, rosnava a Joaquina, que grande, com licença de viesar, que grande cabra. O abade replicou-lhe, não insulte as cabras, mulher, não insulte as cabras, que essas não enjeitam os filhos. Combinou-se ali em que as duas mulheres fossem pedir ao morgado para ser o padrinho. E se ele exceder, disse o abade, safando-se para a residência, mandem-me parte, que eu baptizo-o hoje mesmo. Vivam! O fidalgo da tojeira era madrugador. Andava já a passear ao sol da varanda alpendrada da casa, quando o criado lhe veio a anunciar que a do João do Espinhal e a do Cosme lhe queriam falar. Que venham aqui. Entrou, à frente, a Joaquina do Espinhal, seguida da mulher do Cosme. Ao princípio, o morgado disse que não. Na sua opinião, quem faz os filhos que os crie? Ele não estava ali para remediar as poucas vergonhas do mundo. A Joaquina, porém, não desanimava, e, enquanto o fidalgo passeava ao longo da varanda, obstinado no seu propósito, a mulher ajuntava súplica sobre súplica, e nas costas dele ia piscando o olho matreiro à vizinha. Instado por fortes razões humanitárias, o fidalgo cedeu. Pois bem, disse ele, parando do seu passeio, eu irei ser o padrinho, mas uma de vocês que se encarregue de o criar. O enjeitado foi baptizado às 3 horas da tarde desse mesmo dia. Na sacristia o abade, enquanto enfiava a sobrepeliz em frente do arcais, lamentava que se tivesse dado aquele caso na freguesia. Mas quem será o maroto do PEI? Perguntava o fidalgo. Quem sabe lá, é Zar de Bernardo. Nem talvez a própria mãe. Isto hoje, meu senhor, o mundo vai todo assim. De Bernardo, quando se oferecia ensejo, gostava de chalaciar. Pois, abade, replicou ele, peitem a criança, salvo se elas fazem como as éguas de Virgílio, lembrasse. Essa é pisciniulis conjuges vento gravidae, mirabile dicto. O pequeno recebeu na pia baptismal o nome de Simão. Foi o que ocorreu à lembrança do padrinho, que tivera assim chamado outro afilhado, morto de meningite uma semana depois de baptizado. Igual, de Bernardo da Cunha era um velho celibatário, egoísta e avarento. Assignava a nação e o bem público, mas lia o 1º de janeiro, que lhe dava a cotação exata dos fundos portugueses. Por tradições de família, dizia-se legitimista, conquanto na sua consciência os correligionários entusiastas e crentes não passassem de um bando de visionários. Vivia retirado do contacto do mundo, entre as velhas e sombrias paredes do seu solar, mas, a cautela, ia seguindo, dia a dia, as cambalhotas da política constitucional, e sobretudo a influência que ela exercia na alta e baixa das inscrições. Era como um passageiro esperto de esta velha nau combalida e desconjuntada, que tem tesouro com que possa salvar-se, no caso de naufrágio.
quando acontecia que algum velho padre correligionário ia à tojeira, e falava com voz pungente da imoralidade dos governos, das torpezas das eleições, da dissolução dos costumes e da perda irreparável do pez, o morgado, ouvidas as lamentações do Jeremias, encrespava nos lóbios um sorriso zombeteiro, e exclamava: isto, meu caro amigo, está a acabar. É tudo uma bandalheira. Parecia uma frase de Tácito, escrevendo Cine Ira Estúdio, a história da dissolução dos romanos. Era senhor de um morgadio avultado. Tinha uma irmã mais nova, senhora de 59 anos, professa no convento de S. Salvador, em Braga, que lhe escrevia de longe em longe, falando-lhe muito dos seus achaques, e de todos os santos canonizados do agiológio cristão, e dos não canonizados, inclusive o fradinho João da Neiva do Carmo. De Bernardo, depois que a Joaquina e a Josefa se retiraram da igreja, chamou de parte o abade, e perguntou-lhe se devia dar alguma coisa à ama do enjeitado e afilhado. O abade era de opinião que a mulher merecia recompensa. Dando-lhe 2 pintos cada mês, perguntou o fidalgo. Paga vez mui bizarramente, Ezar de Bernardo, disse o padre. Simão cresceu e medrou. No fim de um ano, ensaiava os primeiros passos ao lado da filha da Josefa. Foram desmamados ao mesmo tempo, e, de aí por diante, a tigela de sopas era comum dos dois. A Josefa criou uma grande afeição pelo pequeno. Isto causou um grande pasmo entre as vizinhas, que estavam costumadas a ver tratar os enjeitados com desapiedado abandono das mulheres que os recebiam. Não, que uma coisa assim, diziam elas admiradas, o pequeno parece filho dela. A única diferença sensível aos olhos dos circunstantes era esta: quando acontecia ir de Bernardo por casa do Cosme, a mulher obrigava o Simão a beijar a mão do fidalgo, acto respeitoso e humilde, a que não sujeitava a filha. O pequeno olhava o padrinho com o terror instintivo nas crianças para com as pessoas graves, que os não amimam. Mas, afinal, o habitué lhe venceu a repugnância, e, ao cabo de 2 anos, conquanto a presença do fidalgo ainda o constrangesse e esfriasse no meio das suas alegres brincadeiras com a Madalena, chegava-se a ele, humilde, e pedia-lhe a benção, balbuciante e trêmulo: a sua benção, meu padrinho. Decorreram os anos, sem alteração digna de crônica no desenvolvimento do rapaz. Saiu delicado de feições, de cabelos castanhos, os olhos claros e uma pele fina e branca, muito sensível aos arderes do sol do estio e aos nordastes ásperos do inverno. Se acontecia demorar-se com Madalena fora de casa, pelo meio dos campos, com a cabeça exposta ao sol, carminavam-se-lhe as faces, e recolhia a pingar sangue pelo nariz. À noite a Josefa, quando o deitava, chegava-lhe vinagre ao nariz e aos pulsos, e, apalpando-lhe o ventre, achava-lhe sempre uma pontinha de febre. Este facto entristecia-as um pelém. Meu filho, dizia-lhe no outro dia, olhando o pequeno com piedosa ternura. No inverno, constipava-se frequentemente. E enquanto a Madalena, forte, robusta, sadia, com as bochechas rosadas e luzidias como uma maçã madura, brincava fora, chapinando nas poças do caminho, o Simão ficava em casa, muito enroupado,
friorento, agachado a um canto junto da mãe. Pela volta dos 8 anos, o pequeno principiou a andar muito triste. Não queria brincar. Até então, era ele o companheiro inseparável da Madalena e dos filhos da Joaquina do Espinhal. Logo que principiava a nascer nos campos o centeio, o Simão preparava as palheiras com o visco, colocava-as em sítio apropriado, e escondido com os amigos entre as giestas dos velodos, espreitava de ali que os pardas caíssem. Jogava o eixo e o botão com os rapazes que saíam da escola. A Madalena preferia-o a todos. Não a largava nunca, e se o Simão, nas dúvidas do jogo, se pegava com alguns rapazes mais alentados, Madalena punha-se da banda dele, e arremetia valentemente. Mas o Simão principiou a não querer sair. Ia a Madalena para a rua, e ficava ele sozinho em casa, encostado à janela, vendo-a brincar de dentro dos vidros. Andava muito pálido e murcho, e, se encostava sobre uma caixa, adormecia. Tu tens murrinha, rapaz, dizia-lhe a Josefa assustada e aflicta, tu, que te do, menino. O rapaz não se queixava, mas a Josefa não tinha sossego. Foi um dia de manhã, quando o Simão almoçava ao pé de Madalena, que a Josefa reparou que ele engolia o pão com esforço. Chamou-o logo junto de si, e apalpou-lhe o pescoço. Sob a pressão dos dedos sentiu a dureza dos gânglios infartados por detrás das orelhas. Tens reumas frios, filho, exclamou ela com uma voz dilacerante do it. As duas crianças, ao verem a cara assustada e aflictiva da mãe, desataram ambas uma risada. Não do nada, não, minha mãe, asseverava ele. Nesse mesmo dia, a Josefa vestiu-lhe camisa lavada e o melhor fato, e foi com ele à casa do padrinho. A Lena não vem? Perguntava o Simão com pena de a deixar só. Pelo caminho, a ideia da separação aterrava-o. Eu não torno a ver a Lena, minha mãe, insistia ele, virando para a Josefa os olhos suplicantes. Ao chegarem à casa de Bernardo, a mulher explicou o motivo da visita. O pequeno saiu enfesadito, meu senhor. Anda triste, come pouco, e agora veja vez, e expunha aos olhos do fidalgo o cachaço rubro e inchado do rapaz. Apalpe aqui. Vês? O rapazinho padece de reumas frios. Bernardo apalpou, e, ao ver ali o enjeitado, com a carita muito pálida, magro, abatido, com a tristeza melancólica das crianças doentes, o que é como um pressentimento da morte, teve sincera comiseração. Leve-o de meu mando ao cirurgião, disse ele, e o que receitar, que lho viem na botica por minha conta. E quando a Josefa ia a sair, chamou-a atrás. Olhe, mulherzinha, e precisando de mais alguma coisa apareça por aqui. O cirurgião receitou ferruginosos e banhos do mar. Por esse tempo, recebeu de Bernardo uma carta da irmã freira, dizendo que o médico lhe prescrevera o uso de banhos do mar. Para não incomodar o mano, tinha indagado no recolhimento se alguma senhora iria às praias, mas, infelizmente, nenhuma ia. Era uma desgraça. Respondeu o morgado que pedisse a mana ao ex-arcebispo licença para sair, e iria ele acompanhá-o à povoa de Varzim, logo que findassem as vindimas.
Acrescentava que levaria consigo um enjeitado seu afilhado, que padecia de escrófulas. Recomendava-lhe que pedisse só de a graça de Deus, que trabalhos e canseiras não faltavam este mundo. No meado de outubro, por um tempo seco, mas um pouco frio dos ventos outoníços, apareceu na tojeira a irmã do fidalgo seguida de uma criada velha. Resolveram partir na madrugada do dia seguinte para a Póvoa. Na véspera, antes de se deitar, esteve a Josefa a apertar em uma pequena trouxa a roupinha do enjeitado. Tu porta-te bem, Simão, recomendava-lhe ela, olha que aqueles fidalgos são os teus benfeitores. Ouviste? O pequeno ouvia-a sem poder falar. Sentia comprimida a garganta e os olhos embaciados de lágrimas. Passou coiça e toda a noite em claro. A ideia da separação próxima fazia-o chorar copiosamente. Escondia a cabeça debaixo do lençol, e ele, calado à parede, chorava e soluçava baixinho, com receio de acordar a Lena. Só muito tarde, prostrado pela comoção, é que adormeceu. Rompia a luz da madrugada pelas frinchas da janela, quando a Josefa se levantou. Chegou-se à cama do pequeno, abanou-o e acordou: ó Simão, ó Simão. O rapaz ergueu-se atarantado. Veste-te, filho. Anda, que são horas. O Simão saltou abaixo da cama, e principiou a vestir-se devagar, atordoado, sem dar tino do que fazia. A Josefa ajudava-o com o coração oprimido, mas fingindo não compreender a tortura do pequeno. Não faças bulha, que acordas a Lena, recomendou ela a meia voz. Mas do leito da mãe, a Lena ouviu e respondeu: eu não durmo, minha mãe. E sentou-se na cama, para se vestir à pressa. Quando o pequeno estava vestido e pronto, a Josefa sobraçou a trouxa, e disse resolutamente: vamos, filho, vamos. A Lena também queria ir. A mãe opôs-se, dizendo que estava a manhã muito fria. Lena desatou a chorar, voltada para o lado. Na ocasião que a Josefa abriu a porta da casa para sair, o Simão ficou um momento hesitante e ansioso. Aproximou-se da Madalena, e, com um sorriso contrafeito, como a querer suster as lágrimas, despediu-se com uma voz sufocada: adeus, Lena. A pequena não respondeu. Com as costas voltadas para ele, imóvel no meio do quarto, encolheu os ombros. Adeus, Lena, repetiu ele mais alto e a chorar. Então a pequena, em uma grande efusão de ternura, lançando-lhe os braços ao pescoço, beijou-o repetidas vezes: adeus, Simão. E quando o enjeitado ia já longe, pelo atalho fora, ao lado da mãe, Madalena da porta da casa seguia-o com os olhos cheios de lágrimas e dizia-lhe baixinho adeus, acenando com a mão: adeus, Simão. Adeus. Igual, a família da tojeira esteve uns banhos na Póvoa de Varzim. Habitava uma casa pequena na Rua da Junqueira. A Ezar de Leonarda levantava-se de madrugada, e ia para a praia, seguida da criada e do Simão. Nos primeiros dias, o pequeno sentiu um horror extraordinário pelo mar, entrava na barraca a tremer e a chorar, pedindo a Deus que o matasse. A Ezar de Leonarda, a sós com ele,
falava-lhe com aspereza e de sobrecenho carregado. O rapazito reprimia as primeiras lágrimas, e ouvia-a com submissão e humildade. Pois o César de Bernardo e eu, gritava a freira, a termos toda a caridade por ti, e tu, ingrato, ainda choras. É, como Simão, com a cabecinha baixa como um réu convicto, principiasse a soluçar, e as lágrimas lhe caíssem em fio. De Leonarda, indignada, levantava a voz e gesticulava convulsa: tu por que choras, rapaz? Ingrato, e, olhando sobre o ombro, observava com irônica piedade: sempre rés de mostrar que és filho do pecado. Diante de estranhos, no grupo das senhoras que lhe falavam, a freira de S. Salvador mudava de tom. Tinha uma voz meliflua, vagarosa, e, dando aos olhos uma feição terna, dizia do rapaz: é um enjeitadinho, que o mano protege. Ele é que o não merece, acrescentava de Leonarda, azedando a voz: é muito ingrato. Ah! Nem vês a fazem ideia. Depois, Quaysai confidencialmente, explicava: sempre estes desgraçados hão de mostrar que vieram a este mundo contra a vontade de nosso Senhor. Simão ouvia isto sem levantar os olhos. De volta para casa, a freira não cessava de o repreender. Um dia, na ausência de Bernardo, de Leonarda, durante o almoço, esteve constantemente a gritar ao pequeno. Simão, sentado defronte, ouvia-a silencioso, sorvendo o café a pequeninos golos. De Leonarda, no auge da sua irritação, gritou-lhe: levanta a cabeça, rapaz. Deixa o café. O rapazinho poisou logo a xícara e o pão, engoliu com esforço o bocado que mastigava, e deixou pender os braços. Não pôde comer mais. Os únicos momentos felizes durante o mês que esteve na Póvoa eram os que passava na varanda da casa, depois do jantar, enquanto de Bernardo e de Leonarda dormiam a sesta. Na cozinha, a criada, sentada em uma cadeira junto da janela que deitava para uma horta, cabeceava. Simão atravessava então o corredor em bicos de pés, e ia debruçar-se no peitoril da varanda, distraído a ver na rua a concorrência de banhistas. A vista da gente da aldeia alegrava-o. Todas as raparigas da altura da Madalena, vistas de longe, lhe pareciam a irmã se fosse, pensava ele. Estava uma tarde muito entretido a olhar um saltimbanco que trabalhava no Largo da Fonte, quando ouviu que o chamavam da rua. Era a Joaquina do Espinhal. O pequeno, assim que a reconheceu, sentiu o coração pular-lhe de júbilo. A Joaquina perguntou-lhe como estava, e deu-lhe muitas saudades da Lena. Tu ainda te lembras dela? Perguntava a vizinha. Ele respondia afirmativamente e ficava muito vermelho, começou a chorar. Pediu a Joaquina que esperasse um instante. Foi ao quarto em que dormia, tirou de uma gaveta a medalha do Bom Jesus, que lhe dera de Leonarda, e desceu com ela à rua para a enviar à irmã. Logo que saiu à porta, de Leonarda assomou à varanda. Observou de cima o pequeno entregar à vizinha a medalha que lhe tinha dado. Teve um acesso de indignação, e esteve para gritar, mas conteve a ideia do escândalo. Quando a mulher se separou, a freira berrou para baixo ao Simão, que tinha ficado parado à porta da rua: ó rapaz!
sobe. E mostrou-lhe tamanha indignação nos olhos arregalados, que o pequeno subiu as escadas a tremer, e a suplicar baixinho de mãos postas: ai! Minha Nossa Senhora! Valei-me, que ela mata-me! Apenas chegou ao patamar, de Leonarda inquiriu com voz ameaçadora: quem te deu licença de entregares àquela mulher a medalha que te dei? Como o pequeno não respondesse, aplicou-lhe uma bofetada com tamanha violência, que o fez cambalear e cair para trás, batendo com a cabeça na esquina do degrau. Pedaço de maroto, rosnava a freira convulsa: levanta-te! E fitava os olhos coruscantes sobre o Simão, sem reparar que ele ficara ali, sem sentidos, estendido sobre o patamar, com um fio de sangue a escorrer-lhe da nuca. Igual, o enjeitado esteve 8 dias de cama, com assistência de facultativo. Havia receio de que ao abalo da queda sobreviesse uma meningite. Se declarasse, dizia o médico, o caso era grave e podia ser fatal. Ao cair da tarde, acometia-o uma febre intensa, que o fazia delirar. Nessas crises, deitado de costas, com as faces afogueadas e os olhos muito brilhantes e fixos em um ponto vago, o doente falava e gesticulava, proferindo repetidas vezes o nome da mãe e da Lena. De Bernardo, sentado ao lado, perguntava-lhe com voz carinhosa: tu que dás? Simão, como se despertasse no meio de um pesadelo, voltava os olhos para de Bernardo, e estremecia. Tu que queres, Simão? Insistia o fidalgo, apalpando-lhe a fronte esbraseada. O pequeno recuava para o fundo da cama, assustado, com os olhos espantados e a tremer. Não quero a senhora, balbuciava ele transido, e a chorar: ela mata-me. Ai! Eu quero a minha mãe. Ó meu padrinho, a senhora mata-me. E segurava com força a mão de Bernardo, olhando para a porta com terror da presença da freira. De Bernardo, no dia em que o pequeno foi castigado, censurara a brutalidade da irmã. Não são modos de tratar as crianças, mana, tinha ele dito. De Leonarda replicou com azedume, e, quando de Bernardo lhe pediu que se calasse, a freira retirou-se da sala com modo altivo, resmungando pelo corredor: eu já o presumia. Bem me quis parecer que para afilhado, era muito amor. Denunciara-se a freira. A suspeita de que o enjeitado fosse filho do irmão tinha-a sobressaltado. Nutrira sempre a esperança de ficar herdeira universal da casa da Tojeira. A primeira notícia da existência do afilhado, todos os seus cálculos ambiciosos se abalaram. Teve o receio instintivo do mendigo, que vê concorrente à mesma porta. Recebeu o pequeno com fingida ternura e piedade, mal podendo conter, mais tarde, o rancor que a sua presença lhe inspirava. Quando reparou que ele estava desmaiado aos seus pés, a escorrer sangue, assaltou-a um sentimento de terror, julgando que o tinha morto. Chamou em altos brados pela criada, que apareceu no mesmo instante. O rapaz foi transportado em braços para o leito. Ao chegar de Bernardo à casa, a criada referiu o que tinha sucedido, desculpando a senhora da melhor maneira que pôde. Onde está a Ezar de Leonarda? Perguntou o morgado com ar grave e carrancudo.
Está no quarto, respondeu a velha. A senhora também ficou doente. Isto abalou-a muito. Ao quarto dia a febre remitiu. Os receios do facultativo desvaneceram-se. No fim de uma semana, o doente saiu da cama para uma cadeira da sala. Caminhava amparado ao braço do padrinho, muito desfalecido de forças, pálido e trêmulo. A freira via então o pequeno 2 vezes por dia. Falava-lhe sem rancor, mas visivelmente constrangida. Durante a enfermidade, a tal ponto de Bernardo se afeiçoou ao afilhado, que passava os dias sentado junto dele, conversando e lendo-lhe de alto as notícias dos jornais. Quando voltarmos para a terra, dizia-lhe ele, reze de também aprender a ler. Queres? Quero, meu padrinho, respondia o Simão. Um instante depois, perguntava, e a Lena? A Lena também há de aprender como tu. Igual, à noitinha, logo depois do toque das Ave-Marias, a Josefa chegava à porta a chamar os filhos, que andavam fora a brincar. Venham estudar, que é noite. E acendia a candeia, que pendurava em um gancho da parede superior a uma mesa de pinho. Sentava-se depois ao lado, com a roca metida à cinta, a fiar. Como a mestra curava mais de ensinar às discípulas a meia e a costura, pondo em último lugar a leitura e a escrita, o Simão, em poucos dias, adiantou-se na lição à Magdalena. Por isso era ele quem, estudada a sua, ensinava a lição à irmã. Debruçados sobre o mesmo livro, com as cabeças chegadas uma à outra, Simão ia apontando com o dedo as sílabas que Madalena soletrava, em miarrinha. E erguia os olhos do livro, hesitante, fitando-os em Simão, que a animava risonho. Marinha, dizia a pequena. O Simão irradiava de júbilo. Bem, exclamava ele agora para diante. Então aparecia uma palavra enorme, que era um martírio para Madalena. Era ainda o Simão que a auxiliava amorosa e pacientemente, fazendo-a reter bem as primeiras sílabas. Diziam simultaneamente, naturalidade. E se a Madalena dizia bem, o Simão, em um ímpeto de contentamento, tomava-lhe a cabeça entre as mãos, e beijava-a na testa. Muito bem, Lena, muito bem. No dia seguinte, saíam de casa juntos para a escola. Metiam por um atalho aberto no meio de um pinhal. Era um caminho triste e sombrio, com um chão úmido e mole todo sulcado pelas rodas dos carros e murado d'ambos os lados pelos taludes barrentos, onde, no inverno, escorriam as chuvas. Acabava em um terreno baixo desmontado e areiento, ao qual vinham dar as éguas de um regueiro. A tardinha vinha ali beber uma revoada de pombas brancas. Mais adiante, o caminho bifurcava-se pelo meio de campos de milho. Junto ao portão de uma quinta murada havia um grande sobreiro, a cujo tronco estava arrumada uma pedra tosca coberta de musgo requeimado. Era ali que os 2 pequenos tinham de se separar, metendo Madalena por uma azinhaga, onde ficava a mestra Régia, e Simão por outro lado, na direção da escola dos rapazes. Nunca o faziam, porém, sem se sentarem algum tempo a conversar. Em esses instantes Simão contava a irmã os acontecimentos da povoa de Varzim.
Madalena ouvia-o muito atenta, com os olhos abertos, que se embaciavam de lágrimas nos lances mais comoventes. Eu perguntava sempre à mãe quando tu vinhas, dizia Madalena, enxugando os olhos nas costas da mão. Não gostava de estar sem ti. Olha, Simão, pedia ela, lançando-lhe um braço sobre os ombros. Agora, nunca mais rés de ir embora, não? Quem sabe lá, respondia o enjeitado, incerto do futuro, muito triste, com os olhos fitos em um grupo de árvores, que havia defronte. Às vezes, no inverno, quando um aguaceiro os surpreendia no caminho, corriam a abrigar-se debaixo de aquela árvore. Ficavam ambos ali, muito achegados ao tronco, e tão esquecidos e abstractos, que nem davam tino da chuva que escorria dos ramos como os dois namorados vistos por Diderot. Decorreram assim 3 anos. Madalena já costurava e bordava com tal perfeição, que era o espanto das vizinhas. Quando a Josefa mostrou uma toalha de linho bordada pela filha, para ser oferecida ao fidalgo da tojeira, a Joaquina do Espinhal levantou nos braços a rapariga, beijou-a na boca e exclamou: És uma rosa, Madalena! Louvado seja Deus! Tens umas mãos, que são uma riqueza. O Simão lia correntemente, escrevia com boa caligrafia, sabia as 4 operações, e até já auxiliava o mestre. Era o decurião da aula. Os discípulos mais venturosos eram ensinados por ele, propensos sempre à complacência e ao perdão, enquanto os desafortunados se viam nas mãos do exar-mestre, um velhote estúpido e rabugento, que se vingava das horrendas misérias a que o lançavam os governos relapsos no calote, macerando as mãozinhas tenras das crianças com estrondosas palmatoadas. Um domingo, na ocasião em que os fregueses da missa saíam da igreja para o adro, o mestre-escola foi ao encontro de Bernardo, que vinha da porta lateral da sacristia, e deu-lhe do afilhado as melhores informações. Era uma grande cabeça que ali se perdia, se o deixassem seguir a lavoura, dizia ele. O pequeno, além disso, era fraco e doente, e parece que estava talhado para seguir a vida eclesiástica. Bernardo recolheu a casa, pensando no que o mestre lhe dissera. Era realmente preciso tratar do futuro do afilhado. Se a vocação o não contrariasse, a vida tranquila de sacerdote era a que mais se coadunava com as qualidades físicas do pequeno. Passados 2 dias chamou-o a jantar consigo. No fim, perguntou-lhe se queria ser padre. O pequeno não respondeu. Pôs-se a correr entre os dedos a dobra da toalha, com os olhos no prato e sem proferir palavra. Queres, ou não queres? Insistiu Bernardo. Não, senhor, respondeu o pequeno a medo. Desejava seguir uma vida que o não afastasse da Madalena. O fidalgo discordou. Ponderou com palavras carinhosas que era preciso seguir uma carreira que o fizesse um homem de bem. Ele que o mandara à escola, não era de certo para o deixar ficar assim, sem um modo de vida. Não disse Bernardo: se não queres ser padre, ninguém te força. Serás outra coisa. Mas previne a tua mãe de que para a semana rés de ir para Braga. O pequeno desatou a chorar. Não chores, disse-lhe Bernardo, que se recordava das chinas da povoa. Não chores. Vis para um colégio de meninos como tu,
e nas férias vai tua mãe buscar-te para vaiares a terra. A propósito, e para desanuviar o coração do afilhado, contou-lhe várias brincadeiras do seu tempo de colegial. Igual, Simão foi acompanhado pela Josefa à casa do padre Barreiros, na Rua da Cônega, em Braga. A mulher entregou uma carta do fidalgo da Tojeira. O padre montou os óculos, e leu a recomendação do seu amigo e antigo pratéctar. Muito bem, disse no fim, retirando os óculos, e dobrando a carta. Então, este pequeno é o afilhado do César de Bernardo. É, meu senhor, respondeu a Josefa. E é seu filho? Perguntou o padre. A Josefa hesitou na resposta. Olhou para o pequeno, e disse baixinho: ele é enjeitado, mas quem o criou foi eu. Na tarde desse mesmo dia, o Simão entrava como aluno interno no Colégio de Jesuítas do Campo das Hortas. Foi recebido carinhosamente pelo diretor, um homem alto, rubicundo, vestido com uma ampla batina de clérigo. O padre Barreiros mostrou a carta do fidalgo da Tojeira, e acrescentou: o meu amigo é um dos membros mais valiosos do partido do César de Miguel. Este pequeno é seu afilhado, e, pelos modos, o César de Bernardo dedica-o aos estudos. Os primeiros dias foram uma nova tortura para o pobre coração do enjeitado. Andava pelos cantos da casa a chorar. A cada momento, chegava-se às janelas, e detinha-se a contemplar a paisagem. Faziam-lhe inveja os homens que trabalhavam no campo. Procurava ver entre o arvoredo o caminho por onde viera para Braga, e ia seguindo queiça e instintivamente a estrada, que ora se perdia encoberta pela ramaria dos carvalhos, ora surgia em retalho em uma clareira para aparecer depois ao longe, ondeando pela encosta acima, muito branca entre a verdura do monte. Mas ao terceiro dia, o diretor chamou-o ao quarto, e entregou-lhe um pacote de livros, batendo-lhe carinhosamente na cara. Recomendou-lhe que estudasse muito. Ouviste? Para seres agradável a Deus, nosso Senhor, e aos teus pais. O Simão retirou-se vivamente comovido. A ideia de que tinha de estudar todos aqueles livros, despertava-lhe na alma um agradável sentimento de orgulho. Nas férias do Natal, o padre Barreiros foi buscá-lo ao colégio, e enviou-o para a terra, muito recomendado a um almocreve, que passava perto da tojeira. O pequeno não cabia em si de contente. Caminhava ao lado do recoveiro, revendo com imenso prazer os sítios por onde tinha passado meses antes, quando viera para o colégio. Ia impaciente. A cada passo perguntava: agora já devemos estar perto. O almocreve dizia: ainda temos muito que andar. E continuavam os dois pela estrada fora, sem dizerem palavra. O almocreve, segurando no sovaco a arreata do primeiro macho da recova, caminhava em um passo regular, assobiando. O Simão ia ao lado. A perspectiva triste e melancólica da paisagem em uma manhã fria de dezembro tinha para ele encantos indefinidos. As árvores despidas da folhagem, os campos sem verdura, o céu baixo e enevoado, toda aquela desolação do inverno apresentava-se a ele com um aspecto risonho e sedutor. Ainda temos muito caminho a andar, tornava ele ansioso.
O almocreve respondia: vê o menino além aquela ermida, que fica na chapada. Pois em lá chegando, já pode ver o telhado da casa do fidalgo da Tojeira. Era ainda uma boa meia hora de caminhada. Quando iam a dobrar uma curva da estrada, Simão soltou um grito de alegria, e deitou a correr para a frente. Ao longe, vinha Helena ao lado da mãe para o esperarem no caminho. A pequena correu também, e apenas se encontraram, abraçaram-se os dois em uma grande expansão de ternura. O pequeno teve umas fírias deliciosas. O padrinho tinha recebido excelentes informações dos padres do colégio. O aluno era inteligente, estudioso e bem comportado. Se tiveres sempre juízo, recomendava-lhe de Bernardo, satisfeito podes ainda vir a ser um doutor. Queres? O Simão não respondia. Ruborizava-se todo e, olhando para Helena, que assistia ao lado, sorriam-se os dois. Na véspera de voltar Simão para Braga, Helena deu-lhe uma pequenina cruz de metal suspensa de uma fita verde. Toma, disse ela, pondo-lhe a fita ao pescoço, é a cruz de Nosso Senhor, que eu beijo sempre ao deitar. Não te esqueças de fazer o mesmo, não, Simão. Igual, nesse dia, um mês depois das férias, o diretor, antes de terminarem as autos, mandou reunir na grande sala de estudo todo o colégio. Ao lado dele colocaram-se os professores e os prefeitos. O diretor subiu ao estrado, e pronunciou de lá um longo discurso, falando em amor de Deus, em humildade, em dedicação ao estudo, em obediência a mestres e superiores. Os alunos, aglomerados na vasta sala, ouviam silenciosamente, em uma compostura grave, com os braços caídos ao longo do corpo. Ia distribuir-se um prêmio a um estudante, que pela sua aplicação, pela sua inteligência e pelo seu comportamento exemplar, se tornava digno de aquela distinção honrosa. O diretor fez uma pausa, e em seguida proferiu com voz cheia e solene o nome do aluno distinto, Simão Ferreira, filho de... Como na registro não houvesse designação de nome dos pais, emendou, natural de S. Silvestre. O Simão saiu de entre a multidão, muito vermelho e comovido, adiantando-se na sala com um passo hesitante. O diretor fê-lo subir ao estrado, e, colocando a mão sobre a cabeça do pequeno, proferiu ainda uma breve alocução laudatória, e entregou-lhe um livro encadernado em marroquim azul com letras doiradas no frontispício. Os professores bateram palmas, abraçaram o estudante, e Simão atravessou por entre os condiscípulos no meio de uma saudação entusiástica. À tarde, quando estava no recreio, um criado veio chamá-lo para ir à presença do ex-diretor. Ao entrar na sala, Simão viu ao lado do diretor o padre Barreiros. Tinham ambos um ar sombrio e pesado. O diretor, logo que o pequeno entrou, disse-lhe pausadamente, pondo-lhe uma mão no ombro: meu filho. O ex-padre Barreiros acaba de me anunciar a morte do teu padrinho. O Simão fez-se pálido, e volveu para o padre os olhos marejados de lágrimas. Morreu ontem de repente, disse o padre Barreiros. Por isso, continuou o diretor, vai-te vestir para ires com o ex-padre Barreiros. Não sei se voltarás para o colégio,
meu filho. Se não vais, lembra-te sempre dos teus amigos, e continua a ser obediente e trabalhador. O pequeno tinha o pressentimento vago de que na sua vida aquele acontecimento funesto devia ser de alta importância. Ficou meio atordoado, como se viesse de assistir a uma catástrofe. Que iriam fazer dele, sem o auxílio do seu padrinho? Esteve 2 dias metido em casa do padre Barreiros. Ao cabo desse tempo, o padre disse-lhe, durante o jantar, que o César de Bernardo tinha morrido repentinamente, sem deixar testamento. Simão mal compreendia o alcance de aquela revelação, mas, pelo modo como o padre falava, pareceu-lhe que era de gravidade o caso. Procurei a mana no convento, prosseguiu o padre Barreiros, e perguntei-lhe se queria continuar a proteger-te. Disse-me que o não fazia, por ora, sem saber o valor da sua casa. Arre tens tu, Simão, como estão as coisas. Por isso, entendo que deves procurar outro modo de vida. Tens hoje 13 anos, sabes ler, escrever e contar, um bocado de francês e de latim. Deves seguir o comércio para, em pouco tempo, poderes proteger a mãe que te criou, que há de carecer do teu amparo. Queres? De todas as considerações feitas pelo padre, Simão concluiu apenas que estava desamparado, e que era preciso trabalhar. Disse que sim, que fizesse o César padre Barreiros o que entendisse. No dia imediato, o padre Barreiros foi procurar um sobrinho estabelecido com loja de ferragens na Fonte da Corcova, e ofereceu-lhe o pequeno. O ferragista anuiu, mas declarou logo que o facto do rapaz ter andado no colégio era o diabo. Ele preferia os que saíam das aldeias, sujeitos a toda a casta de trabalhos. Enfim, uma vez que o tio queria. Simão entrou para a loja ao anoitecer. O patrão falou-lhe com ar carrancudo, tratando-o por tu, e dando-lhe a entender que, se o recebia, era por ser do agrado do tio. Simão não respondeu. O tratamento grosseiro e áspero do patrão e do caixeiro mais velho da loja, a rudeza do trabalho, as condições péssimas do quarto em que dormia, sem luz, com pouco ar, entre 4 paredes úmidas e pegajosas, a lida contínua desde o amanhecer eita à noite, transformaram em pouco tempo o pobre rapaz, como se o minasse uma doença grave. Tinha perdido a cor sadia e a vontade de comer. Dormia mal, sobressaltado por aquela súbita mudança nos hábitos da sua vida. O patrão obrigava-o a trabalhos pesados, e, quando o via fraquejar sob o peso das grandes cargas de ferragem, gritava-lhe: anda, avia-te. Quem não pode, arreia. Não sei de que te serve a comida. E outras brutalidades, que melindravam e aviltavam o pequeno. De uma vez, chamou-o para pesar em uma grande balança, que havia ao fundo da loja, em um armazém escuro e frio, umas canastras de fechaduras. Simão, com o suor a escorrer-lhe na testa, segurava a cesta de um lado, o patrão do outro, e, a um impulso simultâneo, colocavam N.A. sobre o prato da balança. A terceira carga, o pequeno não pôde mais, e deixou cair das mãos a canastra. O patrão deu um salto, e aplicou-lhe 2 pontapés valentes, dados com a biqueira do tamanco.
Simão principiou a chorar. Mexe-te, berrava o ferragista, mexe-te, ou levas outros. Na madrugada do dia seguinte, quando o caixeiro o foi acordar para ir para a loja, Simão queixou-se de uma forte dor de cabeça, e pediu-lhe que o deixassem ficar na cama. Logo que o patrão apareceu, o caixeiro disse-lhe que o rapaz estava doente. Eu lá vou, rosnou ameaçador o ferragista, e entrou no quarto do rapaz, ordenando que se levantasse imediatamente. Eu tiro-te o mimo, meu menino, dizia ele ao pequeno, o que tu tens é ronha, grande mandrião. Simão ergueu-se a tremer de frio. Vestiu-se à pressa, e desceu para a loja, adiante das ameaças e injúrias do patrão. Passado um instante, vendo que o caixeiro se tinha ausentado, levantou a porta do mostrador, e fugiu para a rua. O patrão, que o avistara do fundo do armazém, saltou fora, e veio agarrá-lo por uma orelha no campo da vinha. Quando se viu preso, Simão julgou-se perdido. Foi levado para casa, perseguido de sucessivos pontapés. Umas mulheres que passavam, pararam na rua, ao ver a fúria do homem, e compadecidas do rapazinho, que, a cada momento se voltava para trás, pedindo perdão com as mãos postas, perdoe ao rapazinho, imploravam elas, segurando o ferragista, perdoe-lhe por esta vez. Ezar José. O ferragista, porém, era implacável. Chegado a casa, subiu com o rapaz a uma sala do andar superior, fê-lo despir a jaqueta e as calças, pegou em um junco, e gritou-lhe pálido e trêmulo de raiva, ajoelhe-se, e peça perdão. Simão caiu de joelhos no sobrado, e ergueu as mãos. Agora, disse o ferragista, vamos ao correctivo. Com o junco vibrado com toda a força, principiou a vergastar as costas do rapaz. Simão retraía-se de encontro à parede, clamando por socorro. O patrão enfurecia-se mais aos brados do padecente, e, cego de indignação, coiçai sem respirar, em um ímpeto convulso de fera, saltou sobre o rapaz a bater-lhe com tanta violência, que o fez cair no chão, soltando gritos aflictivos, com as costas retalhadas e a escorrerem sangue. O patrão, cansado e ofegante, abriu então a porta da sala, e saiu. Simão, quando se viu só, ergueu-se de um ímpeto, desceu à pressa as escadas, e saltou para a rua a gritar. Ao dar meia dúzia de passos, caiu extenuado sobre o lajedo do passeio. Reuniu-se muita gente em volta dele. As mulheres, em grande alarido, davam moras contra o malfeitor. Alguns homens tentaram levantar do chão o pequeno, mas as mulheres opuseram-se. Uma delas retirou um lençol de uma trouxa que levava à cabeça, e embrulhou nele o rapazito. Matem este patife, gritavam as mulheres raivosas, com as lágrimas a saltarem-lhes dos olhos. Matem. A multidão crescia. Logo que constou no mercado, Coiça e todas as vendedeiras acudiram a ver. O Simão ia já levado nos braços de uma, com a cabeça pendente no ombro dela, quando de entre o povo, que seguia atrás, se ouviu este grito dilacerante: ai! Que ele é o meu filho! E uma pobre mulher da aldeia correu para ele aflicta com os braços abertos. Era a Josefa, que, esse dia, tinha vindo a Braga.
Andava a mercar na feira umas camisolas, que ia levar ao filho. Ao ouvir os clamores do mulherio, adiantou-se para ver. Pobre mulher! Tomou ela o Simão nos braços, e, perdida pela aflição, caminhava à toa, sem destino, lamentando que lhe tinham matado o filho do seu coração. Leve-o ao hospital, disseram as mulheres que a acompanhavam. Atravessaram as ruas, seguidas da multidão, que ia engrossando de cada vez mais, eita ao largo dos remédios. Chegadas ao hospital de S. Marcos, a Josefa entrou só, subindo as escadas a chorar. O facultativo fez deitar o pequeno, observou-lhe as contusões do corpo, e disse: o homem que fez isto deve ser preso. O pequeno só cobrou os sentidos, quando lhe aplicaram as compressas de arnica sobre os vergões. Principiou a gemer, e a chamar pela mãe. Eu estou aqui, Simão dizia a Josefa, debruçando-se sobre ele. Não chores, meu filho. Eu morro, minha mãe, dizia o pequeno, segurando-lhe as mãos, e levantando para ela os olhos suplicantes e cheios de lágrimas. O povo, que acompanhou o Simão ao hospital, desandou em grande turba para a casa do ferragista. Ali, ajuntou-se a um magote, que estava já estacionado à porta. O patrão tinha desaparecido da loja. Ao canto do balcão, o caixeiro, muito assustado pelo aspecto ameaçador da gente, não se me ria. Morra o patife, gritou uma mulher. Morra! Repetiram as outras. E a multidão cresceu sobre a loja. Foi precisa a intervenção da autoridade, reclamada pelos vizinhos do ferragista. O administrador apareceu seguido do escrivão e de alguns polícias, e ordenou ao povo que se dispersasse. Não saímos, sem que o malvado seja preso, berrou um operário face a face ao administrador. O agente da autoridade entrou na loja. Passado pouco tempo, a polícia foi reforçada pela cavalaria, que conseguiu dispersar o ajuntamento. Logo em seguida, o ferragista, pálido, a tremer, olhando assustado para os dois lados da rua, atravessou-a a correr, entre polícias, para dar entrada na cadeia. Igual, no outro dia de manhã, o médico do hospital mandou colocar o biombo em volta da cama do Simão. Está a manifestar-se a congestão, explicou ele baixo à enfermeira. Os outros doentes da enfermaria, quando viram o médico falar confidencialmente, olharam uns para os outros, desconfiados, com um ar abatido e triste. Ao longo de toda a sala havia um grande silêncio, precursor do silêncio frio da morte. Os serventes do hospital atravessavam por entre as filas das camas em bicos de pés. Às 9 horas, a enfermeira acendeu as velas de cera de 2 tocheiros, que ladeavam a imagem do Senhor crucificado, ao fundo da sala. Em seguida aproximou-se do leito do Simão. Estava deitado de costas, com os olhos fixos já meio embaciados. Respirava com opressão, e a boca entreaberta formava-lhe um traço escuro na palidez cadavérica do rosto. Quer alguma coisa? Disse-lhe a enfermeira ao ouvido. A minha mãe? Perguntou baixo o moribundo. Ainda não veio. Houve uma grande pausa. Quando ela vier, pediu o Simão com uma voz débil, se eu tiver morrido,
dê-lhe a cruz que tenho ao pescoço, sim. Parou um instante para respirar, e acrescentou, é para Helena. A enfermeira tentou animá-lo, dizendo-lhe que ele havia de melhorar. Simão fez um leve sorriso de descrença, e respondeu, eu bem sei que morro. Ouvi o médico dizer-o há pouco. Ai! Já me falta o ar. Oh! Minha mãe! Quando a Josefa chegou à porta do hospital, o sino da capela começava a tocar a agonia. A enfermeira esperou-a no patamar, e disse-lhe que o filho estava a morrer. Havia então na sala um silêncio lúgubre. Alguns enfermos, sentados no leito, murmuravam orações, com as mãos postas em súplica. Ouvia-se, de quando em quando, um gemido que partia do biombo. A Josefa foi direita à cama do Simão. Estava a expirar. Ainda reconheceu a mãe, porque, fixando em ela os olhos quase apagados, procurou com ansiedade Helena. Como a não visse, rebentaram-lhe duas grossas lágrimas, e murmurou baixinho, adeus. E estremeceu todo, exalando o último alento em uma aspiração trêmula, como um suspiro de alívio. Coimbra, fevereiro de 1884. À venda na livraria de Antônio Maria Pereira 50 Rua Augusta 52 Lisboa Amores à beira-mar, conto por Alberto Braga, R$ 200. As Mães e as Filhas, Contos de Caiel, segunda edição, R$ 500. O Mistério da Estrada de Sintra, romance de Ramalho Ortigão e Essa de Queiroz, segunda edição, R$ 600. Rei ou Impostor, romance histórico por José de Torres, R$ 500. Digressões e novelas, por Bulhão Pato, R$ 600. Romance de um rapaz pobre, por Otávio Feuillet, tradução de Camilo Castelo Branco. Esplêndida edição ilustrada, em grande formato, magnífico papel, soberbas gravuras, capa em cromo, etc. Um volume. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book o enjeitado asterisco 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 update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works. So the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research.
Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work.
You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to project Gutenberg. 1.e1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2 If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3 If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord, touch or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work,
or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg Trademark License. 1.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1. 1.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement,
you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement,
The agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4.
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Sala das Pérolas. O enjeitado Alberto Braga. O enjeitado de Full Project Gutenberg License.